6 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aqui de volta, já com a Débora Oliveira ao meu lado, porque vamos falar de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. E como estamos aqui nessa primeira semana do ano, a gente projeta um pouco o que esperar para 2024. O que a gente pode, então, esperar, Débora, quando falamos de emprego? Tivemos uma reação do mercado de trabalho muito positiva em 2023. Qual que é a tendência para esse ano? Teremos uma desaceleração? Vamos pisar no freio? Então, ou há uma expectativa positiva? Tem uma desaceleração da economia prevista, isso já é dado ali pelos economistas e falávamos sobre isso até inclusive aqui ontem, né, Carol? Só que na geração de emprego, nesse primeiro trimestre do ano, a gente deve continuar gerando bastante emprego, inclusive o Brasil está ocupando o 10º lugar no ranking dos países que mais devem gerar empregos durante esse primeiro trimestre do ano, apesar da gente ter uma desaceleração econômica prevista pela frente. Mas aí alguns fatores podem contribuir para isso agora, nesse momento, né? Tanto para o recorde do ano passado, como para uma geração de emprego ainda durante esse primeiro trimestre. A reforma trabalhista lá de trás, que pode estar trazendo efetivos resultados de agora, também um cenário econômico que acaba favorecendo, e a gente tem aí uma retomada econômica no país, inclusive, tanto que o décimo lugar no ranking de países que pode gerar mais emprego está o Brasil e no último lugar, Carol, está a Argentina. Então a gente percebe que tem também um impacto realmente dessa questão do cenário econômico. E aí eu trouxe aqui, vamos dar uma olhadinha aqui para vocês entenderem quanto que o Brasil deve gerar, né, na geração de emprego, inclusive agora. As empresas que planejam contratar, cerca de 1.040 empregadores aqui do Brasil foram entrevistados nessa pesquisa e 48% desses empregadores planejam contratar. A maioria das grandes empresas que tem mais de 250 funcionários e que deve contratar nesse início do ano. 16% apenas estão prevendo uma redução e 33% diz que não prevê nenhuma alteração no cenário. Além disso, 3% dizem que ainda estão indecisos se vão realmente precisar contratar ou não. Se a gente faz uma conta diminuindo aqui esses que planejam contratar com os que não estão prevendo alteração, a gente ainda tem um saldo líquido positivo, 5% a mais do que o que a gente teve de geração de emprego nesse mesmo período do ano passado, Carol. Ou seja, ainda assim um cenário positivo, repetindo mais ou menos o que a gente viu, inclusive, no ano passado, nessa geração de emprego, a gente ficando ali com a taxa de desemprego, uma das menores, inclusive, desde o início da série histórica da PNAD, por exemplo, como a gente acompanhou. E é interessante observar esse cenário, Débora, porque quando a gente fala em geração de emprego ou manutenção de empregos, é porque os empresários estão confiando na economia. Exatamente. Esse é o principal retrato que a gente pode ter diante desses números. Exatamente. Então, por isso é importante a gente também continuar com todas aquelas pautas que a gente sempre vem falando aqui na nossa programação, todas aquelas pautas políticas em Brasília que tem ali já um vínculo com a economia, para que isso continue gerando essa confiança do próprio empresário para manter essa geração de emprego, como a gente tem visto, repetindo essa dose, quem sabe, de 2023, mesmo tendo uma desaceleração do nosso PIB já prevista para acontecer. Agora, trazendo uma questão política, é entender também se a reoneração gradual da folha de pagamentos, e aí a gente está falando do custo Exatamente. De um funcionário, se vai impactar nessa projeção. Pois é importante lembrar que essa projeção foi feita antes da gente, inclusive, entrar aí no ano, entrevistando não só empresários aqui do Brasil, mas como do mundo inteiro, para poder entender esse momento de geração de empregos. Eu trouxe aqui também os setores, vamos dar uma olhada aqui na próxima tela, para a gente entender aqui os setores nessa pesquisa que podem gerar mais empregos. 46% no setor de saúde é o que deve gerar mais empregos, mais vagas. Então, se você está procurando aí alguma vaga de emprego, já fica atento aqui nesses setores. Tecnologia da informação é o segundo lugar, que 45%, e aqui não só no Brasil, como em outros países do mundo, principalmente por causa do aumento da necessidade das empresas em fazer adaptação à inteligência artificial. E isso vem pesando muito aqui nesse setor. Finanças e imobiliário também 42%, 36% setor de energia, 29% setor de transporte e logística, 28% indústrias e materiais. Mas saúde aqui no Brasil é o setor que deve mais gerar emprego. E é importante até lembrar aqui, né, Carol, a gente tem a população envelhecendo cada vez mais no país. Então, esse também pode ser um espaço sendo gerado com o andar do que a gente também tem da nossa população nessa pesquisa aqui da Manpower Group, que traz essas informações aqui pra gente, não só, de novo, não só aqui do Brasil,
como também no mundo inteiro. Os Estados Unidos lidera o ranking aí dessa geração de empregos, viu, Carol? Ô, Débora, eu vou olhar aqui em detalhes para esse setor aqui do transporte, porque temos dados da Agência Nacional do Petróleo sobre como foi o comportamento dos preços dos combustíveis no ano de 2023. Qual que é o balanço que a gente traz do ano que passou e também até, Débora, traçar um pouquinho aqui de projeções, porque, por exemplo, quando falamos do diesel, a gente começa 2024 com uma reoneração. Pois é, a gente começa, aliás, a gente até falou sobre isso. Quem está ligado aqui na nossa programação já está atento que a gente teve um corte do diesel no final de dezembro, mas a gente teve a reoneração do PIS/COFINS entrando aí, voltando, né, a voltar a ficar com um preço cheio, inclusive, a partir desse mês de janeiro. O que não deve impactar no preço do diesel, porque a gente teve essa redução da Petrobras em 30%, mais ou menos, foi o que a gente teve no dia 26 de dezembro, em 30 centavos, desculpa, isso mesmo, Carol, obrigada. Mas que juntando o ano inteiro, a Petrobras conseguiu reduzir em R$1 o valor do diesel. Então, isso deve equilibrar. Nos outros combustíveis, por exemplo, no etanol, eu já estou com a listinha aqui de estados em que está valendo mais a pena a gente abastecer com álcool do que você abastecer com a gasolina, porque também conseguiu-se ter uma redução no preço do combustível. Inclusive, aqui em São Paulo, é um dos estados que realmente tem caído mais esse preço do combustível. A redução foi de pouco mais de 1%, dá ali uma média de 4 centavos, se a gente for tirar uma média geral, mas aqui em São Paulo, que é o principal produtor, a gente chegou a ter postos ali com combustível a R$ 2,74, ou seja, uma média bem mais interessante se a gente for pensar em relação à gasolina. Então, se você que está aí, né, nos assistindo, tem um carro que é um carro que pode abastecer com álcool ou com gasolina, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, está valendo mais a pena abastecer com álcool, não com a gasolina. Para fazer esse cálculo, é um cálculozinho rápido, viu, Carol? É só você dividir o preço do etanol, que está lá na bomba, pelo preço da gasolina. Se esse valor for até 0,7, é mais compensatório você colocar o álcool, realmente abastecer com álcool. Nesses estados aqui nessa lista, está valendo mais a pena. Fazer os cálculos, então, para fechar a conta do mês, né, pra Débora? Para fechar a conta, exatamente. Obrigada. Isso. Débora Obrigada, Oliveira, volta já, hein, com mais destaques da economia.